nós precisamos estar juntas enquanto mulheres em todos os espaços, seja nas escolas, seja, né, nos sindicatos, nos movimentos, nas igrejas. Nós precisamos estar defendendo as mulheres, os nossos direitos. Nós precisamos estar ocupando os espaços de lideranças, poder estar falando. Acho que nós precisamos começar a ocupar esses lugares. Que prazer te conhecer e poder conversar com você. Estou muito feliz com isso. Queria começar te questionando de uma estratégia que me parece bastante complexa de ser efetivada, que é trabalhar num país onde ainda é muito dividido a opinião sobre qual é o papel da mulher na sociedade brasileira. Né? Nós temos grupos distintos que pensam de maneira bastante diferente, a gente tem um único ministério. Como é que a gente faz para comunicar com a população toda? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês, a importância desse programa. Agora, na verdade, pensar o Brasil é pensar toda a regionalidade, todas as condições. Até por isso, quando nós fomos pensar o Ministério, a gente pensou o Ministério das Mulheres, para que possa ter todas as mulheres, né? Acho que são nossas, acho que não são... Mas o importante é a gente trabalhar com a diversidade, ser capaz de comunicar. Eu acredito que, assim, muito mais do que comunicar, o governo e o ministério precisam executar. Então, na medida em que nós estivermos executando, vamos fazer 40 casas da mulher brasileira. É independente de qualquer mulher, é a mulher que sofre violência, se é a favor, se não é, né? Que religião, independente de religião, de cor, de região, o importante é ela ser atendida pelo Estado brasileiro, pelas políticas públicas que vão ser implementadas. Eu acho que essa é a melhor comunicação que nós podemos ter. Agora, existe uma diferença sobre a questão do que são os papéis das mulheres e a forma com que isso vai se desenvolver no país. Isso é um debate, né? Isso faz parte do processo da democracia, isso faz parte do processo civilizatório, isso faz parte do crescimento das mulheres e dos homens do Brasil, porque o meu debate é que o avanço das mulheres para a questão da igualdade, pelo fim da violência, né, pela equidade, é uma responsabilidade de homens e mulheres. E, portanto, todos nós temos que fazer esse debate. Como é entrar agora no Ministério e começar a chamar todo mundo para a mesa, vamos conversar, e não é necessariamente quem pensa da mesma maneira, a gente vai precisar de todos. Como tem sido essa articulação para recompor os tecidos políticos? Tem sido um desafio, né? Ele é uma crochê, né? Que você tem que fazer ponto a Esse ponto. ponto vai ficando meio frouxo. Aí você volta, mas você faz outro mais forte. Então, mas na verdade é a recomposição do que eu chamo a nossa capacidade que todas as mulheres brasileiras têm de diálogo, né? E eu sempre digo que nós não podemos estar, porque o fato de ser governo, nós somos governo para todas as mulheres. Portanto, nós precisamos dialogar, nós precisamos ouvir, nós precisamos saber. E eu sempre trabalho com a proposta de que nós temos 70%, no máximo 80% da verdade. Alguém tem 20%. E nós temos que saber buscar esses 20% dessa verdade em algum lugar que não somos nós. Então, se colocar nesse lugar de que o outro, mesmo com todas as diferenças, com todos os problemas, também pode contribuir para um debate, para o crescimento. E as diferenças nós vamos enfrentar na discussão política, né? Se for a questão ideológica, é no voto, é na eleição. Mas no processo do mandato da construção de políticas públicas, não. No processo de construção de políticas públicas é saber ouvir, é saber recompor, né? Na lei da igualdade salarial, nós conversamos com a Damares, nós precisamos do voto da Damares. Né? Então, acho que são questões que são importantes que nós temos que ter, porque muito mais do que quem é ela ou quem sou eu, e a mulher que está no meio. Esse é o desafio que está colocado e essa tem que ser a capacidade de quem está no governo de puxar esse diálogo. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu sempre digo que paciência histórica é muito importante para construir os direitos das mulheres. E olha só, está falando sobre a equidade de salário.
Me conta em que pé que a gente está nessa conversa, o que ainda falta para a gente dar esse passo, porque nós, mulheres, temos muita pressa. Falta, primeiro, vencer o machismo, a misoginia, e falta, de fato, a questão da igualdade e da equidade. Porque e eu sempre digo, não tem igualdade se você tiver uma mulher aqui embaixo. Você precisa colocar todas no mesmo patamar para você começar a subir e discutir a equidade de gênero, né? Porque equidade é a equidade mesmo, é todo mundo ter as mesmas oportunidades, as mesmas condições. E por um outro lado, falta também uma coisa que a gente não fala, mas está colocada nas entrelinhas, que é a questão de que ainda é responsabilidade das mulheres o cuidado da casa. É ainda ela que tem que cuidar do filho, que tem que cuidar do idoso, que tem que lavar, que tem que passar, que tem que cozinhar. Portanto, na escala salarial e na escala de entrada no mercado, isso é determinante. Você ainda tem empresas no Brasil, por exemplo, que pergunta para a mulher, você é casada? Se responde sim, já vai para uma lista. Se responde não, tem intenção Nenhuma de casar. das duas é boa, né? Essas listas aí. Então, assim, na verdade, as desigualdades, elas são sublineares. E é isso que falta a gente vencer, né? Então, nós precisamos ter um país que pense que a igualdade entre homens e mulheres, ela faz bem para os homens, faz bem para as mulheres, faz bem para a empresa e faz bem para o país. Além da gente ter a questão de gênero, quando a gente está falando de mulheres, a gente ainda tem a interseccionalidade com a raça, né? Dessas mulheres que passam fome no Brasil, a gente sabe que a maioria delas são mulheres negras, que são a base da economia do país por serem a maioria. Então, tem uma questão de gênero e tem uma questão de raça também a ser vencida. Como que esses dois temas se entrelaçam no Ministério? Você tem que ter toda uma linha de atuação que dê conta das diversas mulheres, de todas as formas de mulheres que estão no Brasil, assim como nós vamos ter as mulheres ribeirinhas, né? Elas sempre falam para mim, mas ministra, creche, eu vou pescar 4 horas da manhã, né? Então, a creche que serve para a área urbana não serve para a ribeirinha. Então, você tem que pensar essas diversas mulheres e de que forma você inclui para garantir a questão do mínimo de igualdade. Eu queria conversar um pouquinho sobre como a gente não chega nesse lugar pensando melhor na vida das meninas. Como que a gente consegue olhar para a infância das meninas para que a gente tenha mulheres que possam mudar mais o mundo? É estabelecendo critérios e formas para que as meninas possam estar em outros lugares. Então, nós temos editais junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia para as meninas que têm até 15, 16 anos, que têm interesse em fazer química, que não seja só se formar professora. Só a área do cuidado, só né? A área do Também cuidado. vai para a área da exploração do mundo. E aí entra a questão do acesso à tecnologia, estar na tecnologia, e a questão da energia. A gente não vai... Vamos trabalhar uma perspectiva de que as mulheres entrem nesses outros espaços, né? E possam estar em todos os lugares que nós podemos estar, né? Que sempre foram negados. Que mundo que a senhora consegue enxergar se nós alcançarmos 50% de políticos homens e mulheres? E para mim, democracia sem mulheres, sem a paridade, ela não é uma democracia. Nós somos 52% da população no Brasil. Então, portanto, nós precisaríamos estar ocupando 52%. A gente ainda está lutando por paridade. Na verdade, agora nós estamos lutando por 30%. Né? Então, quando chegar na paridade, eu acho que a gente tem condições de ter um outro país, né? Um país que, de fato, repense a sua legislação, repense as suas estruturas, as negociações para dentro dos espaços de poder são outros, porque as mulheres têm uma outra forma de negociar, têm outro estilo de trabalhar. E eu acho que é isso que vai fazer com que, de fato, a gente avance. Qual